Estão me ouvindo bem? Estamos. Estamos, né? Então, eu agradeço o convite, né? E queria dirigir primeiramente a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Rotary, senhor Paulo Corrêa Belchior, na presença de quem eu saúdo os demais componentes e participantes deste evento. Gostaria de parabenizar o evento e agradeço muito por estar aqui presente nesta hora, né? Qualquer coisa que tiver aí, vocês entrem em contato comigo para eu poder administrar aqui. Hoje, apesar de eu ser fonoaudióloga, hoje eu não vou falar em voz, apesar de eu ter vindo depois do Leonardo, né, que falou de oratória, a gente tem muita técnica para oratória, mas hoje eu vou falar das crenças limitantes. A minha apresentação hoje é sobre crenças limitantes, a influência das crenças limitantes. E eu quero deixar bem claro no início, porque eu não sei se todos estão familiarizados com as crenças limitantes, eu gostaria de deixar bem claro no início que essas crenças não estão relacionadas às crenças religiosas, mas são as crenças que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida e que elas podem, quando são as limitantes, podem influenciar muito nos nossos objetivos pessoais e profissionais. Pode passar o próximo. Já está? Está conseguindo passar, Ricardo? Sim, está passando, professor. Está normal aqui, tá? O que são as crenças limitantes, na verdade? Nós temos dois tipos de crenças. Nós temos as crenças fortalecedoras, e essa é a maravilha que nos fortalece. Mas nós temos as crenças limitantes, que é sobre ela que nós vamos falar, e para essa plateia jovem que está começando a vida, começando seus empreendimentos, é de fundamental importância estar atento a essas crenças limitantes. As crenças limitantes, elas são resultado das interpretações negativas das experiências que nós vivemos. Todos nós, na nossa vida, vamos ter alguma experiência negativa, né? Elas interferem também as nossas decisões, também sofrem influência daquele padrão que nós adquirimos, impedindo até a mudança dos nossos paradigmas. Interessante que o Leonardo falou aí que ele, quando foi fazer, com 9 anos, declamar a primeira poesia, que todo mundo riu por causa da amarela dele, imagina como ele interpretou. Se ele tivesse interpretado de uma maneira muito negativa, uma maneira negativa que influenciasse tanto ele, hoje ele não estava trabalhando nada com oratória, porque ele ia criar uma crença limitante nele de que eu não consigo falar em público. E aí já estava batizada a crença limitante, que ia limitar o desenvolvimento dele para tudo. Mas ele conseguiu vivenciar isso, trouxe um aprendizado e conseguiu seguir em frente. Mas nem sempre isso acontece, e nem sempre acontece dessa forma com todo mundo. Como ele também pode ter outras crenças limitantes, mas não essa da oratória. A próxima, por favor. Então, na verdade, as crenças são as nossas verdades. E nós vamos ver aqui mais a seguir, nos slides seguintes, o que acontece que a gente, de onde nós adquirimos todas essas crenças. Né? Então, por exemplo, a gente quando fala, eu não posso me sentir bonita, porque antigamente era pecado ser bonita. Eu não posso rir muito, nossa, eu estou rindo tanto hoje, alguma coisa ruim vai acontecer. Né? A gente tem essas crenças. Eu tô agora, eu sou terapeuta e tal, mas eu vou fazer uma coisa boa para essa pessoa, eu não posso cobrar. Quantas crenças, quantas dificuldades as pessoas têm de cobrar pelo seu serviço, né? Não tenho dinheiro, não posso ter dinheiro, porque dinheiro não é uma coisa boa, igual todo mundo fala, todo político é corrupto, o rico é rico porque explora alguém, isso tudo são crenças. Tá? Não posso conquistar nada de forma fácil. As pessoas acham que se elas conseguirem alguma coisa, mas sem lutar muito, ela tem que se desesperar, não tem valor. Não, se eu conseguir isso fácil, tem alguma coisa errada. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mãe, está me acontecendo tanta coisa boa essa semana que eu estou até com medo de morrer, porque não é possível, só tem coisa boa. Então, a gente não está acostumada com isso. Né? Então, pode passar o próximo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos caminhar agora para a gente saber de onde vêm essas crenças limitantes. Nós vamos subir as escadas, nós vamos penetrar na nossa mente para saber o que acontece com essas crenças limitantes, onde elas estão, por que elas existem, onde elas moram.
né? Então, nós vamos fazer aqui, o próximo slide, por favor, nós vamos falar sobre a mente. E o que é a mente? A mente é igualzinho um iceberg. Lembre-se que mente não é cérebro, tá? O cérebro é um executor da nossa mente. Então, nós temos na nossa mente como se fosse um iceberg, realmente. A nossa mente consciente é o que aparece do iceberg, é muito pequeno. Depois nós temos a mente subconsciente, temos a mente inconsciente. Vale ressaltar o seguinte, muitos autores, muitos estudiosos da linguística, da neurolinguística, da neurociência, da neurobiologia, eles estudam mente consciente e inconsciente, e tem outros que subdividem mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. Então, nós vamos falar aqui da mente consciente, que é o que é chamado no coaching, inclusive, como Self-1, que é mais ou menos 10% da nossa mente. Olha só que coisa assim, espetacular que é isso. Depois nós temos a mente subconsciente, que pode ser subconsciente ou inconsciente, não tem problema, elas estão abaixo do consciente, em torno de 90% do que nós, da nossa mente. Então, na verdade, a nossa mente consciente sabe tudo da gente, mas a gente não sabe nada dela, praticamente. Né? E é 90% da nossa mente. E é aqui, na mente subconsciente, onde moram as crenças. Tá? É o endereço das crenças. Então, a mente consciente, essa que dá para aparecer no iceberg. Observem também que nós todos, seres humanos, nós temos luz e nós temos sombras. Todos nós temos luz e sombra. O que quer dizer isso? Sim, todos nós temos qualidades e temos defeito. E para que exista a sombra, tem que ter luz. Então, se eu tenho sombra, eu estou feliz porque eu sei que, graças à luz, eu tenho sombra. Então, é sinal que eu tenho luz também. Então, a mente consciente é a mente que pensa, que tem alguns limites gravados, compara e identifica se uma coisa é ruim ou boa para a pessoa, é a nossa mente desperta, acordada, que observa e coordena todas as nossas ações. Então, está ali, consciente. Tudo bem, consciente é isso, 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 está ótimo. Consciente, eu domino tudo. Mas o mais complicado é que nós não dominamos nada, porque quem nos domina é a mente inconsciente ou a subconsciente, onde estão o nosso acervo de crenças, tudo que nós acreditamos na nossa vida, e a mente inconsciente, onde estão os sentimentos das pessoas que dominam o corpo. Você observa que você, às vezes, fala assim, nossa, eu tive uma reação com relação a esse assunto, que é uma coisa absurda, eu não imaginava que eu era assim, que reação foi essa que eu tive? É onde a gente fala que a gente não se conhece, porque quem comanda a gente, na verdade, é a mente inconsciente. Nós vamos raciocinar no consciente relacionado com tudo que nós temos de inconsciente. Pode passar. Desculpa, eu passei o slide, esqueci de pedir para passar. Eu estou no slide inconsciente, reino das emoções. Então, observa só como é interessante o nosso inconsciente. O inconsciente utiliza a comunicação completamente diferente do consciente. O inconsciente nosso responde muito bem a símbolos e as metáforas. O inconsciente é excelente para metáforas. Você quer atingir o consciente de uma pessoa, fale com ela em metáforas. Agora, uma coisa interessante para o nosso inconsciente é que quando a gente fala não faça X e faça X, para o inconsciente é a mesma coisa. Então, o não, ele não existe com relação à experiência. A palavra não existe somente, apenas na linguagem. Eu vou falar uma frase agora e vocês vão certificar disso. Não pense na cor verde. Qual foi a cor que todos vocês pensaram? Pensaram na cor verde, porque, na verdade, o não, ele só funciona na experiência, na linguagem, e não na experiência. Vamos ao próximo, por favor. Então, as crenças aqui, como a gente pode ver, a crença ela passa a ser aqui uma espécie de desculpa para a gente não fazer o que realmente gostaríamos de fazer. A gente dá uma desculpa. Eu não vou fazer isso não, porque também não ia dar certo, tá? Nos mantém numa zona, aparentemente, uma zona de conforto. E pode limitar muito o nosso desenvolvimento pessoal e a conquista dos nossos objetivos. Com certeza, a crença ela faz a gente fazer uma autossabotagem.
Muitas vezes a gente dá uma rasteira na gente mesmo por causa das crenças. E observe que quando você tem crença, você aumenta muito, tá? Substancialmente, o seu preconceito. Quanto mais crenças, mais preconceito a pessoa tem. E quanto mais preconceito, menos ela se lança a ter curiosidade, a aprender aquilo. Então, se você tem preconceito de uma coisa, você não vai ver. Você olha aquela pessoa assim e fala, não, essa pessoa aposta que é assim, assim. Você nem vai conversar, não vai saber, porque você tem uma crença. E, às vezes, você está perdendo oportunidades maravilhosas de falar com alguém extremamente fantástico, porque a gente vai através da crença e através do preconceito. O próximo, por favor. Então, as nossas crenças, elas constroem o nosso mundo. O nosso mundo é construído por meio das nossas crenças. Não adianta, nós pensamos cada um diferente do outro. E não vamos pensar que nós não temos crença. Todos nós temos crenças. Uns têm mais, outros menos. Uns conseguem ressignificar essas crenças e outras pessoas ficam ali nas crenças. Então, por isso que eu acho que é muito importante hoje a gente estar falando para esses jovens todos com relação às crenças, porque muitas vezes eles podem se limitar a desenvolver alguma coisa em decorrência da crença. Tá? E as crenças, elas são, na verdade, o nosso papel, por exemplo, como nós criamos nossos filhos, mas de acordo com o que nós acreditamos, como que nós achamos, onde nós decidimos morar está relacionado às nossas crenças, quais são as pessoas do nosso relacionamento, nosso estado de saúde, o trabalho que nós fazemos está relacionado às nossas crenças, o dinheiro que ganhamos, e o nosso equilíbrio mental e emocional também está relacionado, tanto às nossas crenças fortalecedoras quanto às crenças limitantes. Próximo, por favor. E de onde vêm as crenças? Né? As crenças podem ser hereditárias, pessoais, podem ser de várias maneiras. As hereditárias são aquelas frases que nós crescemos ouvindo desde criança. Menino, você não faz nada direito. Você deixa tudo pela metade, deixa de ser preguiçoso, você tem que seguir o exemplo do seu irmão, outro, você nunca vai conseguir ser ninguém. Prestem atenção, nós não estamos culpando nossos pais de maneira nenhuma. Crença faz parte da vida. Nós temos que aprender a identificar nossas crenças para a gente não fazer uma autossabotagem e para que elas não impeçam que a gente consiga chegar nos nossos objetivos, tá? Mas isso é passado de geração para geração. Eu, há um tempo atrás, né, vamos supor, 30 anos atrás, ou até 40, se eu soubesse isso com relação às crenças, eu teria deixado de ter alguns comportamentos diferentes, até com os meus filhos mesmo, entendeu? Mas a gente precisa, né? E para que nós estamos aqui hoje? Para aprender. E eu espero estar sempre aprendendo, porque o que me move na minha vida é o conhecimento, é o aprendizado. Então, as vivências, experiências, tudo estão relacionados às crenças. Traição, briga por dinheiro, excesso ou ausência de regras, relação, às vezes, com a comida, injustiça, violência. Observa só, uma pessoa tem um relacionamento, o relacionamento não dá certo, vamos supor, casou e separou. Tem pessoas que casam, separam e não querem mais. Eu não quero saber de relacionamento, isso não dá certo, não. Calma, só porque você teve uma experiência equivocada, não quer que todas as outras sejam. Tá? Então, eu não vou ter sócio, porque um sócio sempre rouba a gente. Não tem. Não. Quantas pessoas têm sociedades aí maravilhosas? Então, a gente vai limitando essas crenças e não vamos conseguindo superar e atingir, né, os nossos objetivos. Nós temos as crenças sociais ou populares, muita, que isso faz parte do consciente coletivo, não se pode confiar em ninguém, os ricos são mais felizes, o ser humano, cuidado, o ser humano é traiçoeiro, a vida não é fácil, olha, a vida não é fácil, às vezes a pessoa tem uma vida tranquila e passa a falar isso, porque até já escutou, a vida não é fácil. Não, eu tenho que emagrecer porque tem gente que trava as inúmeras batalhas, desesperado, porque se ela não emagrecer, ela acha que não vai ser aceita. Né? E nós temos as nossas crenças pessoais também. De onde são nossas crenças pessoais? Das nossas experiências. Como eu citei há pouco, o Leonardo deu um exemplo muito bom, né? Que ele falou que ele saiu chorando. Ele poderia não pisar num palco, não falar nenhuma poesia, não ter nada com oratória até hoje. Por quê? Eu não vou conseguir falar em público.
tá? Eu nunca vou conseguir um bom relacionamento, tá? Tudo precisa estar perfeito para dar certo, não existe isso. Então, as nossas crenças pessoais, elas passam a ser verdades com base nos padrões que nós repetimos e vivemos de acordo com as nossas vivências e com as nossas experiências. Eu fiz um quadrinho para vocês, eu disponibilizei os slides, se alguém quiser, fique à vontade. Eu dividi em dinheiro, relacionamento e saúde. E deixei em negrito aqueles que a gente mais fala. Eu não vou ficar ler isso aqui, porque não tem, né? Então, eu deixei, por exemplo, não consigo ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer as pessoas felizes, senão vou ser rejeitada, eu não posso falar a palavra não, não posso dizer que não posso fazer as coisas, porque senão não vão gostar de mim. É aquelas pessoas que vivem, todo mundo sabendo que ela vai fazer tudo, porque ela acha que se ela falar não, as pessoas não vão gostar dela. Tá? A minha saúde é muito frágil, fazer exercício é para quem tem tempo. Não, eu não faço exercício, não vou caminhar, não vou academia. Que isso? Isso é para quem tem tempo, eu não faço. Então, são crenças que eu separei aqui, que quem quiser, né, ter acesso pode acessar os slides aqui. Tá? E aí nós vamos para as crenças de liderança, que, afinal de contas, nós estamos num seminário de liderança juvenil. Né? Já se falou aqui em liderança, o professor Maurício falou em liderança, e Leonardo também, e nós estamos na crença relacionada à liderança. As lideranças têm crença? Nossa, como tem! Muita, muita crença. Tá? Então, como é que as crenças limitam a liderança? Basta a gente partir do princípio de que as lideranças são lideradas por pessoas, e as pessoas têm suas próprias vidas, suas próprias crenças, sua própria cultura, que pode gerar influência ou no sucesso do negócio ou não, vai depender, pode fracassar e pode não. A relação do líder com o liderado é muito complicado, porque as crenças que o líder tem de si próprio, que eles têm em relação às pessoas, de modo geral, pode fazer com que a empresa dela vá mais ou menos bem-sucedida, mais ou menos motivada, mais ou menos com capacidade, mais ou menos de vencer os desafios. Tá? Então, lembrar sempre, porque na liderança tem em todo lugar que tem pessoas, que tem seres humanos, existem crenças. E essas crenças a gente tem que estar atento, porque o mais difícil do que ressignificar uma crença é a gente conseguir identificar esta crença. Ok? Então, por exemplo, a gente tem isso muito, que se falava muito na época de liderança, há um tempo atrás. Se eu não disse nada, é porque está tudo bom, o líder. Sinônimo nunca foi... silêncio nunca foi sinônimo de feedback, positivo ou negativo. Se eu não disse nada porque está tudo bem, não. A principal função do líder é indicar os erros da pessoa. Será que é isso a principal do líder? Então, eu não falei nada porque está tudo bem. Quando tiver errado, eu indico. Isso não é liderar. Não é? É preciso confiar desconfiado, aquele líder que fica, tá, e essas pessoas que pensam assim, é preciso confiar desconfiado, ela não tem a noção da importância que é desenvolver vínculos com as pessoas de sua confiança, com as pessoas que você trabalha. Minha função nessa empresa é solucionar problema e apagar incêndio. Pronto. Tá? Porque tudo é urgente. Espera aí, isso representa uma falsa impressão de competência. Isso não é apagar incêndio, não é competência. A fulana é ótima, ele tem uma competência para apagar incêndio. Que é isso? Não tem necessidade. Eu estou aqui para entregar resultados. Eu não estou aqui para entregar resultados. A pessoa que pensa assim, ela não tem a mínima ideia do que são as questões de motivação, de desenvolvimento, de clima organizacional. Tá? Então, eu não estou aqui para entregar resultados. O líder, ele está ali liderando, mas, na verdade, é uma equipe. Ele só tem ele é responsável pelo leme, mas não quer dizer que ele, né, não vai trabalhar com todos que estão naquele barco. Né? Então, as crenças fortalecedoras, neste caso, nós falamos a limitante antes do líder, eu sou responsável por esse grupo de pessoas, é a pessoa que pensa assim, ela tem mais desenvoltura para ter relação de proximidade e confiança com a sua equipe, está preparado para criar condições fundamentais para um bom desempenho de trabalho. Então, é completamente diferente eu ser responsável do que um grupo de pessoas, do que eu falar, se eu estou calada é porque está tudo bem. Não é assim liderança. Quanto melhores forem as minhas expectativas sobre as pessoas, melhor será o desempenho delas, claro.
Poderá, quanto mais você cria uma relação de empoderamento e aprendizado contínuo naquela pessoa que trabalha sob sua liderança, você vai ter, realmente, você vai ter resultados fantásticos. Você vai possibilitar para que as pessoas tenham maior consciência das suas competências e possam ter acesso a todo o seu potencial. Na verdade, você vai ser um líder que vai ajudar aquela pessoa a fortalecer cada vez mais a competência dela e a consciência de que ela tem um grande potencial. E aí, realmente, você vai ter muitos resultados vindo dos seus liderados. Um bom clima organizacional também é da minha responsabilidade. Eu, líder, lógico, instituir bons canais de comunicação com a sua equipe, criar oportunidades de diálogos abertos e sinceros, tratar as pessoas de modo justo e respeitoso. Com tudo isso, você vai o quê? Aumentar o engajamento do seu liderado e, consequentemente, do trabalho de todos, porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho, né? Só é possível influenciar as pessoas pelo exemplo, com certeza. Você tem que estar o seu discurso consistente com sua prática. Você não pode ter um discurso e ter incongruências na sua prática. Suas atitudes retratam seus próprios valores e também o da sua empresa. Então, você tem que estar alinhado com todas as suas atitudes, tem que ser congruente com aquilo, porque aí eles vão. A melhor maneira de você fazer com que as pessoas sejam funcionários, ou sejam parceiros, ou sejam pessoas maravilhosas ali no seu trabalho, é ela ver o seu exemplo, né? Então, o seu exemplo tem que estar retratando os seus próprios valores e também os valores de onde você lidera. E, então, eu pergunto para vocês, para todos que estão aí, não é só para jovens, tá? Nós temos tempo de mudar nossas crenças limitantes, temos, claro que temos. Melhorei muita coisa nas minhas crenças limitantes depois de muito tempo, por isso que eu falei, são uns 40 anos atrás, ou 30, alguém tivesse me falado sobre essas crenças, muita coisa eu poderia ter feito diferente, mas nunca é tarde para a gente modificar muitas crenças. Eu não tinha tantas, não, mas eu tenho, e eu já diminui bastante, mas todos nós ficamos com um pouquinho dessas crenças. E, então, não é só para vocês jovens, para todos que estão me escutando. Como nós vamos ficar? Nós vamos ficar trancados dentro de uma gaiola, porque o mundo é perigoso, porque eu não vou conseguir, porque as pessoas são complicadas, gente, é difícil de lidar, isso aqui é perigoso, a vida é difícil. Trancada na gaiola e deixando essa quantidade de chaves que podem abrir portas fantásticas para todos nós, por causa das crenças. Vamos pensar? Lembre sempre, ressignificar a crença é fácil, mas descobrir as crenças, às vezes, é um pouquinho mais difícil. Mas quais são as suas crenças? Você acha mesmo que a vida é difícil, que o mundo é ruim, que tudo está contra mim, que para o fulano é sempre fácil, para mim é difícil? Isso é porque você não está no lugar do fulano. As pessoas geralmente vê as coisas prontas, mas não vê como aquilo foi construído para chegar até lá. Então, é este o recado que eu queria passar com vocês. Pena que a gente não tem muito tempo, que é um assunto muito grande, mas eu espero ter colocado ele num tempo possível que vocês tenham compreendido como as crenças limitantes, na grande maioria das vezes, nos limitam a seguir em frente ou a alcançar os nossos sonhos, tá? Vamos sonhar bem, gente, e cortar as crenças limitantes na nossa vida. Boa noite para todos e